Boa tarde a todas, né? A gente começa hoje o nosso terceiro dia, né, de discussão da semana pedagógica. Hoje a gente vai discutir sobre um tema que é um tema emergente no campo da educação, né, que ainda está dando os seus primeiros passos no- na educação básica, né, que é o tema das competências socioeducacionais, né? Ou então a construção da empatia e a educação emocional no ambiente escolar. Ainda é um tema muito novo, pouco estudado, pouco explorado, porque é um tema difícil, complicado, que está relacionado à mudança de paradigma, à mudança de modelo de ser humano que temos. Né? Por muitos e muitos anos, principalmente do século XVIII para cá, se criou uma ideia de homem e de racionalidade que negava a emoção, que negava a afetividade, que negava a dimensão emocional do homem. Então, por muito tempo, se negou todas essas questões, todas esses sentimentos, né? Sempre se tentou criar o homem racional e negando as suas emoções, recalcando os seus sentimentos em nome de uma racionalidade que seria superior a tudo. E à medida que a história da humanidade foi caminhando, foi se percebendo que não dava para construir um ser humano ou desenvolver um ser humano apenas com base no intelecto e na inteligência. Né? A racionalidade não seria mais suficiente para formar o ser humano, o cidadão, o projeto de homem que a nossa sociedade precisava. É que era necessário reconhecer e valorizar os sentimentos também. Né? Era necessário, então, desenvolver competências emocionais para que esses cidadãos e essas cidadãs pudessem se desenvolver emocionalmente, lidar com a frustração, lidar com a solidão, lidar com a alegria, com o prazer, com as sensações, com os sentimentos e com o seu corpo e principalmente em relação ao outro. Né? Uma das coisas que mais se destacam é a necessidade de construir um ser humano ético, solidário e empático, né, com o outro. E aí é que vai emergir essa discussão de uma educação emocional, de competências socioemocionais a serem desenvolvidas no ambiente escolar. Né? Então, isso é uma coisa importante. E uma das grandes conquistas foi justamente essas competências socioemocionais entrarem na Base Nacional Curricular Comum Curricular, a BNCC. Né? E aí, a partir disso, é colocado para nós, professores, esse desafio de ajudar os jovens, né, de ajudar as crianças a desenvolverem essas competências socioemocionais, a lidar com a emoção e principalmente construir empatia. Construir empatia no sentido de desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De reconhecer esse outro, essa alteridade e essa diferença. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir, ainda que brevemente, sobre que competências são essas e como é que nós podemos ajudar a construir essas competências socioemocionais, ok? Então, uma das primeiras competências socioemocionais que a BNCC coloca para a gente é o de conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Né?
Então essa é a primeira competência que nos é apresentada na BNCC, né? É a primeira competência socioemocional que a gente tem que desenvolver, que é o cuidar de si, física e emocionalmente, né? Compreender a diversidade humana e reconhecer as suas emoções, né? Reconhecer também as emoções dos outros e ter autocrítica e capacidade de lidar com esta autocrítica, né? Então esse é uma das primeiras competências socioemocionais a serem desenvolvidas, o eu, o si. Então como é que a gente começa a desenvolver isso? Nas crianças, a gente pode começar a desenvolver essas competências socioemocionais a partir de pequenos jogos de rosto, né? Então, você trazer a imagem de alguém irritado ou de alguém alegre, né? De alguém triste, né? Trazer vários rostos de emoções diferentes e colocar para a criança estes rostos para fazer com que elas tentem identificar as emoções que estão neste rosto e tentem também reproduzir isso em um espelho. Esse é um dos caminhos para você fazer a sensibilização da criança em relação às emoções, né? Você tentar mostrar para ela como é que você consegue identificar pelas expressões faciais da foto ou as suas expressões faciais enquanto professor e a delas, né, de como é que reconhece determinados sentimentos, determinadas emoções, principalmente as emoções chaves, alegria, tristeza, medo, né? E ensinar também a criança a conversar sobre esses sentimentos, né? A tentar explicar esses sentimentos em palavras, né? Então esse é um dos primeiros caminhos para a gente poder desenvolver essas competências socioemocionais. E para aqueles que já são jovens, que já estão mais crescidinhos, ao invés dos jogos das aparências, né, de você mostrar os rostos com as expressões chaves e ele tentar identificar que expressão é essa e reproduzir isso no espelho, para aqueles que já são alfabetizados, é interessante um diário de sentimentos, né? Você construir diários de sentimentos, um local escrito onde ele possa se expressar, onde ele possa conversar, dialogar e desabafar com ele mesmo, né? E escrevendo, reconhecer determinadas emoções e colocar-se no papel. O Michel Foucault, que é um filósofo muito importante da contemporaneidade, ele vai dizer que a gente escreve não é para descrever o mundo, mas para conhecermos a nós mesmos. Que o ato de escrever acaba revelando coisas sobre nós e nos ajudando a organizar as ideias e nos organizar internamente. Então, para o aluno que já é alfabetizado ou está em um processo de alfabetização, uma das estratégias para que ele possa se reconhecer, conhecer as suas emoções, os seus cuidados e os dos outros, é estimular a construção de diários emocionais. E até mesmo, hoje em dia, com as tecnologias educacionais, você pode estimular o aluno a fazer vídeo diários, né? Então, cria um pequeno vídeo onde ele conversa sobre os sentimentos que ele está sentindo naquele momento e aí ele disponibiliza só para o professor ou então para quem ele deseja disponibilizar, ou só grava e guarda, né? Então, esse é um dos caminhos para fazer essa primeira educação socioemocional, né? E aí, tratando dessas questões do cuidado de si e da saúde, né, você também falar um pouco de dicas de saúde, de comportamento, né? Mas as duas grandes estratégias que eu adoto e que eu vejo de uma maneira mais simples para desenvolver essas competências socioemocional como eu falei, o jogo das faces e das imagens,
com as crianças e os diários emocionais com os jovens e os adolescentes, ou então os vídeos diários, ok? Para eles aprenderem a falarem sobre seus sentimentos e colocar essas ideias em dias. A outra competência socioemocional que é colocado lá é o exercício da empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Esse daqui eu vou detalhar nas estratégias, ok? Nas estratégias a gente vai ver direitinho como é que a gente constrói essa empatia. Como é que nós construímos esse sentimento em relação ao outro, né? Um sentimento de estar no lugar do outro, de compreender a dor do outro, né? E de tomar atitudes éticas em favor de mim e do outro, né? E aí é até interessante que essa empatia é inclusive importante para a gente exercitar o perdão. Muita gente acha que o perdoar se trata de você reconhecer o outro, mas na verdade perdoar está relacionado a você reconhecer em si a capacidade de ter cometido aquele erro. Então, quando você está perdoando alguém, na verdade, você está inconscientemente se perdoando. Porque quando você perdoa alguém, é porque você compreende que naquele mesmo contexto, naquela mesma situação, talvez você fosse capaz de cometer o mesmo erro, só que você se perdoa. E aí, quando você faz essa introspecção inconsciente, você vai e perdoa o outro, porque entende que você também tem aquela mesma capacidade de errar, né? Então a construção da empatia também passa por isso, né? Do saber perdoar o outro, né? Que é uma coisa bem interessante. É aquela velha história, né? Tem um ditado que diz que o não perdoar o outro é tomar um veneno querendo que o outro morra, né? Então faz parte desse contexto da empatia. E a última competência socioemocional que a BNCC coloca para a gente é o de o agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com bases em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, né? Que foi justamente o tema da nossa primeira aula, que foi o desenvolvimento dessa autonomia e dessa autonomia vista como uma autonomia pela construção e solução de problemas coletivamente, né, pensando no outro. Então a gente já discutiu um pouco disso na nossa primeira aula. E aqui, como eu falei, como é que a gente vai, que estratégias eu particularmente adoto em relação à construção da empatia. Como eu sempre digo, são estratégias que eu adotei e comprovadamente vi resultados, certo? Resultados bem específicos. Infelizmente, essas estratégias eu ainda não fiz com crianças. Eu fiz com adolescentes, pré-adolescentes e adultos. Eu não tive ainda experiência de aplicar essas técnicas em criança. Eu preciso ser bem sincero com vocês nesse quesito, certo? Mas creio que é possível fazer adaptações. O primeiro, que dá bastante certo, é essa técnica do debate invertido. O que é o debate invertido? Quando a gente vai fazer os debates em sala de aula, a gente sempre divide uma equipe. Essas equipes, elas fazem a pesquisa para defender os seus argumentos, e quando é no dia da defesa, cada uma defende o seu argumento, não é isso? Quem trabalha com debates. Eu faço o invertido. O que é esse invertido? Eu separo as equipes estudam os seus conteúdos e produzem um relatório com a pesquisa e os argumentos.
E aí, quando é no dia do debate, elas não sabem disso, elas não são avisadas sobre. Quando é no dia do debate, eu inverto. Eu pego o relatório de uma equipe e entrego para outra, e aquela equipe, então, tem que passar a defender a tese oposta da que eles defendiam. Então, eles têm um tempinho para estudar o relatório do outro, né? O relatório passa anteriormente por mim, para saber se os relatórios estão tudo ok, tudo bonitinho, se o outro não vai ser prejudicado por conta do relatório. E aí eles são, então, obrigados a defender os pontos de vista opostos. Eles ficam irritadíssimos com isso, ficam muito frustrados. Ai, mas eu estudei tanto para defender isso, não sei o quê. Mas é importante porque isso obriga eles, então, a adotar uma outra postura. Eles estavam numa postura de ataque em relação ao outro. E agora eles têm que inverter e se colocar no lugar do outro e argumentar contra aquilo que ele já estava planejando. Isso é muito interessante, inclusive, quando a gente divide os polos de debate e o outro é muito radical. E aí, quando ele se vê obrigado a ter que se colocar no lugar do outro para fazer a atividade, isso gira uma chavinha na mente dele. Então, essa é uma das estratégias que eu utilizo e que tem dado certo na construção de empatia. Esses debates invertidos, que fazem com que o aluno seja obrigado a começar a pensar pelo outro lado, nem que seja inicialmente para a obtenção de nota, mas depois ele acaba vendo e refletindo das duas maneiras, tanto da maneira que ele era favorável quanto da maneira que ele era contrário. Então essa é uma das estratégias que eu adoto. A outra estratégia é uma estratégia muito comum e corriqueira no pessoal que trabalha com direitos humanos, educação em direitos humanos, que é os jogos dos privilégios. Eu não sei se vocês já viram, é bem difundido na internet. O jogo do privilégio, que também pode ser um bingo do privilégio, e aí vai depender das condições e tal. Você faz uma lista de ações privilegiadas, coloca a sua turma. Tem duas maneiras. O bingo é todo mundo sentado, cada um faz você faz a cartelinha com os privilégios e vai sorteando os privilégios. E aí quem tem aquele privilégio risca a cartelinha, vai riscando a cartelinha. Então, por exemplo, eu moro em uma boa casa, eu me alimento 3 vezes ao dia, eu sou uma pessoa que tem uma família bem estruturada. Então, esses são privilégios. E você vai elencando uma lista de privilégios. Eu tenho internet boa, de qualidade. Eu tenho um bom celular. E vai colocando também privilégios emocionais, sociais. Eu tenho bons amigos em quem confio. Eu tenho uma família que amo. E aí eu tenho tempo livre para brincar. Você vai inserindo uma série de privilégios. No bingo, quem tem aquele privilégio vai riscando, até terminar. E à medida que os privilégios forem terminando, aí você vai passando. E a outra, que eu acho mais interessante do que o bingo, é você levar a pessoa para um espaço aberto, a sua turma, faz uma fila horizontal, certo? Risca uma linha, e a cada pessoa que tiver o privilégio que você for falando, vai avançando um passo. E a pessoa que não tem aquele privilégio fica paradinho. Quando termina o bingo e você termina de sequenciar os privilégios, você pede para a turma observar. Tem pessoas que vão estar lá na frente, porque são muito privilegiadas. Tem pessoas que não vão nem sair do canto e tem pessoas que vão ficar no meio do caminho. E aí eles começam a perceber que, embora estejam numa mesma turma, cada um deles está em uma situação diferenciada. Cada um deles tem acesso, privilégios ou desprivilégios em determinados caminhos. Isso vai fazer com que eles aprendam que existem diferenças, que existem pessoas diferentes. E muitas vezes isso é interessante porque comove o pessoal. Teve uma situação muito interessante em que, quando eu coloquei um desses privilégios, eu tenho uma família que me ama, a maioria do pessoal avançou e uma menina não, E aí, quando a turma
percebeu isso se emocionou bastante. Eu também me emociono quando falo. Se emocionou bastante e foi lá dar todo o carinho e apoio para essa menina que não se sentia amada o suficiente pela família, né? Então é um jogo que vale a pena a fazer, inclusive para conhecer os nossos alunos e as dificuldades que os nossos alunos passam, né? Procure fazer isso em um campo aberto, numa quadra, num espaço embaixo de uma árvore, certo? Porque em sala de aula não dá tão certo. Porque vai chegar um momento na sala de aula que não vai ter espaço para quem tem muito privilégio ter para onde ir, entendeu? Já aconteceu comigo. E aí o aluno acaba esbarrando para a parede e não tem mais para onde progredir. Então, quando for fazer essa atividade, faça em um espaço aberto e amplo, ou uma quadra, ou a sombra de uma árvore, certo? Para não acontecer isso que aconteceu comigo uma vez, de não ter espaço para onde ir, que tem gente que tem muito privilégio e a gente nem percebe, certo? É, e a outra coisa que é interessante e que ajuda nisso é a organização de festas, né? E aí eu volto para aquela questão que Leia colocou ontem, né? A Leia falou como é que a gente faz para construir essa identidade em uma escola em que os alunos vêm de múltiplas comunidades, né? E aí um dos caminhos para justamente esses alunos que vêm de múltiplas comunidades é as festividades ou a organização de eventos, né? Botar esses alunos para trabalharem junto nessas situações de evento e festa é um dos caminhos para construir empatia e solidariedade, porque eles vão ter que ajudar um ao outro e aí condicionar que o ponto é um ponto em conjunto, que todos ganham ou todos perdem aquele ponto pela atividade, porque isso também vai mobilizá-los para trabalhar em equipe, inicialmente por conta da nota e depois por conta da própria atividade, né? Eu tinha uma turma que se odiava de sair briga de soco e tal em sala de aula. E aí eu fiz justamente esse experimento da festa, de organizar uma festa de São João. Eu tinha que fazer uma pesquisa, construir o o cardápio baseado em pesquisa, a lista de música, a decoração baseada em pesquisa, trabalhando em conjunto e sempre decidindo em coletivo, sendo a maioria ou consenso. E aí eles foram se conhecendo, trabalhando junto, e no final da festa eles me agradeceram muito porque foi o momento de se conectarem. Dá para fazer isso também na organização de eventos, não precisa ser uma festa, pode ser uma feira de ciências, um seminário, organização inclusive de eventos online, né, palestras online. E é interessante também porque as pesquisas em educação vêm mostrando que são nesses espaços de festa, organização de eventos, de sociabilidade, que os alunos também vão desenvolver competências políticas. Olha que interessante. Porque é nesse momento em que eles estão partilhando o poder de decisão e participando ativamente. Eles se empolgam e participam dessas organizações com mais afincos. E enquanto eles estão participando dessa organização, eles não estão apenas se divertindo. Eles estão também dividindo responsabilidades e poder político e exercitando política, né? Então isso é uma coisa interessante. A gente às vezes pensa que é só uma festa supérflua, mas na verdade a gente está fazendo uma série de exercícios interessantes nessa jornada, né? Então esses são, para mim, as indicações de trabalhos que eu desenvolvi em sala de aula e que dão certo para a gente desenvolver essas competências socioemocionais, certo? É óbvio que tem outros caminhos. E agora eu gostaria de abrir para as falas, né? Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, se já usaram alguma dessas técnicas, né? Fiquem aí à vontade. Quem for tímido pode falar no chat que eu leio, certo? Cláudio, Verônica. Oi, Verônica.
Foi muito interessante, eu gostei muito dessas dinâmicas, porque eu realmente também gosto de trabalhar assim. E esse realmente debate invertido eu ainda não tinha feito. Eu vou fazer quando estivermos presencialmente. Gostei muito. E a gente sabe que eles realmente se relacionam muito bem. For para organizar evento na escola, tá com eles e Cacioto. Eles gostam mesmo. A gente nota que a escola, principalmente eu estou falando lá de Serrinha, que é o interior, parece que a escola é o ponto de encontro, é o shopping, é tudo para Sim, eles. sim, com certeza. Com certeza. E sabe o que eu acho interessante? Muitos professores não gostam disso. Ficam reclamando. Ai, mas o aluno só vem pra merenda, o aluno só vem pra conversar no corredor, o aluno só vem pra namorar. Aí a gente, não, gente, a gente tem que agradecer que pelo menos o aluno tá vindo. Tem um motivo pra vir, né? Tá, a gente tem que parar com esse egoísmo de achar que o aluno tem que vir só pela gente, né? Ele também tem que vir por esses outros motivos. E a gente tem que aprender a se aproveitar desses outros motivos enquanto isca para atrair o nosso aluno para a sala de aula e para desenvolver conhecimento a partir disso, né? Eles gostam muito de estar na sala, de estar na escola. Eu notei muito isso em Serrinha. Eu dava aula aqui em Natal e não presenciava muito isso, mas lá em Serrinha eles gostam muito. Foi festa, não falta ninguém. Com Aí é certeza. tanto que a gente estava justamente lá no EJA à noite. Na sexta-feira a gente sempre fazia uma coisa diferente. Que eles já ficavam perguntando o que era ter na próxima sexta. Eu É. adoro. Era a única forma de atrair, eles gostavam muito. Estou sentindo falta da minha sala, do calor humano deles. É. Obrigada. Gostei muito da aula de hoje. Muito, muito, muito das dicas. Eu não sei se Luciere lembra, mas, Francisco, usando a competência 8 podemos incluir a temática da pandemia como um ponto de discussão na escola, até como projeto didático? Com certeza, Francisco. É possível sim incluir a questão da pandemia, né, nessa questão da discussão da escola. Eu não sei se Luciere lembra, mas a gente tinha um projeto de extensão chamado Euroamérica. E a gente fazia algumas redações que os alunos desenvolviam sobre o patrimônio deles, né? E aí essa importância de você ter um lugar para falar e a questão dos diários que eu falei, né? Os diários emocionais para colocar para fora. E aí eu me lembro que teve um texto que me marcou muito, porque os alunos tinham que escrever sobre o seu maior patrimônio, né? Utilizando o conceito que a gente tinha desenvolvido. E aí uma menina escreveu sobre a questão da família, que o maior patrimônio dela era a família. E o que foi que me chamou a atenção? Foi no texto dela, ela falava sobre a solidão, porque ela ainda não era da educação de jovens e adultos, era do ensino médio. Mas ela tinha acabado de casar com 16 anos. E aí ela falou nesse texto, é interessante, né? Era um espaço para falar. O espaço que ela encontrou para falar era nesse texto, nessa atividade. E aí ela falando da solidão que estava sentindo, porque depois que casou foi morar longe da família, né? E passava as tardes sozinha em casa. E aí ela falando que por conta disso, por essa solidão que ela estava sentindo depois que casou e de ficar sozinha a tarde toda, é que ela começou a aprender que a família era o seu maior patrimônio. Né? Que coisa interessante. E em uma outra oportunidade, em uma outra aula que eu dei discutindo sobre corpo, história do corpo, e aí falando sobre gordofobia e etc., a aluna na carta revelou que estava sofrendo de bulimia, né? Que tá e me pedindo ajuda no texto. Então veja o quanto é importante essa questão de criar momentos para que eles possam falar de si, de escrever, de sistematizar, inclusive para você poder conhecê-los melhor e até mesmo ajudar, né? Então é uma coisa interessante a se fazer e a se desenvolver, ok? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Mais algum Professor, boa comentário? tarde. Boa tarde, Bruno. No último slide, nesse penúltimo agora que o senhor mostrou, desses 3 processos que a gente tem para como desenvolver uma melhor interação, não é isso? Uhum. Com a turma.
Aí o senhor falou sobre a questão da... É porque eu gosto muito mais da educação infantil. É uma área onde eu quero trabalhar. Então, eu achei muito válido quando o senhor falou que não fez ainda. É uma coisa que eu presto bastante atenção, são as fases, porque quando a gente é bebê, né, a gente não tem essa dominância ainda de entender essas três construções de empatia. Aí quando a gente é criança, lá quando está até os seus 5 anos de idade, é aí que ela não quer saber mesmo, ela quer tudo para você, né? Então, assim, querendo ou não, acho que através de brincadeiras, que eu acho que é o mais válido das crianças entenderem, é onde que dá para a gente construir essa empatia, né? Do que às vezes você trabalhar de forma mais enxuta, vamos dizer assim, essas construções. Não sei se você entendeu o que eu quis falar. Sim, eu compreendi, com certeza. O lúdico, o imitar o outro. O imitar o outro é um jogo interessante para você também desenvolver essa empatia, né, nessa criança, né, aos poucos. Com certeza, a ludicidade é um caminho para a gente desenvolver um pouco dessa empatia. Eu falei que na educação infantil ou de crianças você pode criar um jogo de reconhecimento de faces, né? Você coloca algumas fotos e aí a criança vai tendo que reconhecer ou até imitar algumas dessas emoções: alegria, tristeza, entusiasmo, medo, né? E a criança aí se colocando nesses lugares e tentando reconhecer nas fotos esses sentimentos e tentando reproduzir no espelho essas expressões. Esse também é um caminho que pode ser adotado, né, nesse desenvolvimento dessa criança. Porque se a gente for pensar a partir de Piaget, né, ele ainda está muito no... Ela ainda não consegue se abstrair no ponto Isso, foi justamente quando eu pensei nele. De maneira tal a se colocar no lugar do outro. Você só consegue começar a construir isso a partir dos 9, 11 anos, que é inclusive quando a gente começa a ensinar história, justamente porque história, assim, do sentido mais bruto, porque é quando o aluno começa a construir processo de abstração. Enquanto ele está ainda nesse processo concreto, é mais interessante trabalhar com o lúdico e com as coisas práticas. E no desenvolvimento socioemocional, uma coisa importantíssima é que não adianta você dar aula expositiva no socioemocional. Tem que ser ações práticas, ações que os alunos vivenciem e que produzam essas emoções. Inclusive, como eu falei na aula anterior, né? O de você, inclusive, produzir frustrações para que o aluno aprenda a se frustrar. E aí, lembrando de Piaget também, tem um artigo que eu li há muito tempo atrás, que era uma experiência interessante, de uma aula de ciência com os alunos, onde a professora levava um problema que era uma praça que estava suja, né? E aí os alunos tinham que bolar, alunos eu acho que era da terceira série, tinham que bolar uma estratégia para resolver esse problema. E aí a estratégia que eles bolaram foi fazer um mutirão de limpeza, as crianças fizeram. E aí eles limparam a praça, bateram foto, ficaram todos felizes. Só que aí a professora pediu para eles ficarem monitorando. E aí eles perceberam que foi passando os dias e a praça voltou a ficar suja, que o mutirão não tinha resolvido. E aí os alunos se frustraram. E aí a professora coloca que essa frustração é importante, inclusive para eles perceberem que o problema ambiental da praça suja não se soluciona simplesmente com o mutirão para a limpeza, que o problema é muito mais profundo, né? E aí os alunos vão desenvolvendo essas ideias e vão amadurecendo e construindo esse pensamento, né? Então, mais alguma questão que vocês queiram discutir, que queiram colocar? Deixa eu ver qual é o tema de amanhã, que eu acho que eu não me lembro muito bem qual é o tema de amanhã, mas eu creio que amanhã é a alfabetização científica, que é discutindo justamente a questão de como ensinar os nossos alunos a fazerem pesquisa. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu creio que é justamente isso, o de fazer pesquisa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha rede social, que aí eu digo a vocês com certeza. Ok, boa tarde. Cláudio, enquanto você procura... Pode falar, aí,
Eu queria falar um pouquinho da experiência que eu tive em relação à organização de amostra cultural. Os alunos realmente, embora tenha uma certa diferença, né, a gente observa até conflitos, isso é normal da fase, né, do adolescente mesmo, mas eles se organizam muito quando é a amostra cultural, quando vai abrir as salas para exposição e vem pessoas visitar, então eles se organizam literalmente e, claro, com a coordenação, né, do professor, eles se organizam, eles se movimentam, eles até procuram patrocinadores para que tudo fique perfeito, né, aos nossos olhos, para que quando receber visitantes, todos se sintam bem acolhidos nas nossas salas. Então, a mostra cultural também é um fator que gera muita empatia nesse processo de organização, até justamente a efetivação, que é a abertura das salas para a mostra cultural. É muito bom. Confirmei aqui. Justamente, amanhã é a alfabetização científica. Por onde começar, certo? Onde a gente vai discutir como é que a gente sistematiza isso da alfabetização científica e da pesquisa na educação básica. Ok? Muito obrigado, Luciele, pela sua colaboração. Obrigado a todos que colaboraram. Espero vocês amanhã. Espero que tenha contribuído de alguma maneira, né? Então, até amanhã. Aproveite essa quarta-feira de cinza.